Deus Santo, bendito, Pai Eterno, te pedimos perdão pelas nossas falhas e viemos aqui agora te adorar, Senhor, com a leitura bíblica, com o estudo juntamente com os irmãos. Se faz presente, vem entrar nos nossos corações cada vez mais, o Teu Espírito Santo nós queremos receber, que Tu, ó Deus, possa estar conosco a cada dia, Senhor, e que esse Deus de amor maravilhoso esteja recebendo o nosso louvor e sempre, sempre em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Tudo bom, gente? Hoje eu estou gravando, vocês estão vendo, tá claro, tá de manhã, lógico. Me perdoem porque passei quase um mês ou um mês e meio, acho que quase 2, não lembro, sem gravar, só postando os vídeos de algumas viagens minhas. São viagens minhas mesmo que eu fiz, tá certo? Vocês podem acompanhar, podem ver. Foram todos filmados por mim. E então, foi bênção, gente, o que eu conheci. Uma parte de um sonho realizado que Deus permitiu em minha vida. E isso eu conto como um testemunho, testificando para vocês que Deus pode realizar as coisas nas nossas vidas, certo? E hoje, com esse fundo musical maravilhoso que a gente conhece, vai estar aí na descrição, certo? Eu quero que vocês contemplem comigo a palavra que Deus floresceu no meu coração. Gente, eu tô gravando hoje, eu não sei como é que vai ficar o vídeo. Um novo celular que eu tive, porque o outro tava com muito problema travando. Então, Deus me deu a graça e a bênção de comprar esse outro, certo? Não é muito evoluído, mas para a honra e glória dele não pararmos, né, de gravar. E vamos logo iniciando. Eu separei alguns versículos, vamos passear um pouquinho na Bíblia, dentro de umas 4 referências, e vamos para Efésios, e vamos falar de coisas boas ou más. Pode sair da mesma fonte? Vamos ver se isso acontece, né? Principalmente da nossa boca, né? Estamos à mercê de falar coisas boas e coisas más. Mas não nos é lícito isso, na verdade. Da fonte, por acaso, pode surgir água doce e água amarga? Vamos ver aqui Efésios, voltar uma folha aqui que eu coloquei adiantada. Efésios capítulo 4, vamos voltar mais um. E versículo 29, certo? Versículo 29 diz assim, pega sua Bíblia e me acompanha aí, certo? Capítulo 4, versículo 29, diz assim: Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que seja boa para a necessária edificação, a fim de que ministre graça aos que a ouvem. Então, esse daqui, Efésios, né? Apóstolo Paulo também já dizendo aos Efésios, epístola, que nós já foi uma exortação à santidade cristã, né? Oposta aos costumes dos gentios, né? Que nós, na nossa boca, né? Por isso que Jesus diz, põe um guarda, o salmista diz, põe um guarda assim na minha boca, não saia da vossa boca, não saia da minha boca nenhuma palavra torpe, mas só que seja boa. Mas só que seja boa para a necessária edificação, a fim de que ministre graça aos que ouvem. Aquelas pessoas que ouvem, que precisam de palavras boas, nós devemos falar. Nós, como cristãos, remidos e lavados, convertidos ao Espírito Santo de Deus, não devemos mais falar palavras ruins, palavras torpes, palavras de maldição, mesmo nas brincadeiras. Tem gente que não aceita e diz, isso é só brincadeira. Não é não, palavras são palavras e palavras têm poder. E nós estamos falando hoje de fonte, a nossa boca, a nossa língua, né? Então vamos para o próximo versículo, que é em Mateus, capítulo 12, e capítulo 12, versículo 34, diz assim, árvore e seus frutos, nós já lemos sobre isso, né? Mas vamos ver o 34. Jesus falou assim, raça de víboras, como podeis vós falar coisas boas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Então, quer dizer, ele aqui falou para as pessoas que estavam ali, os fariseus, contestando ele, né? Tentando testá-lo o tempo todo no pé de Jesus, para querer ver Jesus caindo com a própria boca, com as próprias palavras. Jesus conhecendo, através do seu Espírito Santo, conhecendo já, né? Os corações maus, e ele então falou isso, né? Ele falou assim, dessa forma, para essas pessoas. Raça de víboras, como podeis vós falar coisas boas sendo maus? Quer dizer, eles têm práticas más, eles eram pessoas más, mas quem conhece o coração é Deus. Então, Jesus conhecia o coração deles, porque Jesus era Deus e Deus é Jesus. Quando veio terra e ainda é. Então, assim,
Se Jesus falou para eles, os fariseus que se achavam em santidades, a santificação deles, que eles buscavam de fazer coisas boas, de mostrar para todo mundo que fazia na rua, orava na rua, entregava isso, aquilo para as pessoas verem, quando o seu coração era mau. E eles falam o que o coração deles estava cheio. Por isso que Jesus falou assim, intitulou eles de raça de víboras, uma cobra, né? Cobra não é confiável, né? Como podeis vós falar coisas boas sendo maus, né? Porque antes ele teve o versículo diz, ou fazer a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazer a árvore má e o seu fruto má. Porque pelo fruto se conhece a árvore, né? Uma fonte, a árvore é a fonte. Fonte de árvore boa é boa, fonte de árvore má vai dar maus frutos, né? Então Jesus explicou isso para eles. Se tu tem palavras boas, teu coração é bom, tu pratica o bem, isso é o bom. Se você fala palavras más, teu coração está cheio, então você é uma palavra má, você pratica coisas más. Não pode sair os dois da mesma boca. Pode acontecer, mas não deve ser assim, né? Não podemos ser assim depois de lavados e remidos. Vamos para o próximo versículo, Eclesiastes. Deixa eu ver que eu já marquei, né? Eclesiastes. Gente, eu tô achando que essa câmera tá um zoom tão grande. Vamos lá, Eclesiastes, capítulo 10, versículo 12. Está acompanhando aí na sua Bíblia? Capítulo 10, versículo 12, diz assim: as palavras da boca do sábio são cheias de graça, mas os lábios do tolo o devoram. E o 13 diz, o princípio das palavras da sua boca é estultícia, e o fim do seu discurso é loucura perversa do tolo, né? Porém, a do sábio são cheias da graça. Porque a do sábio, ela fala com amor, ela vem de Deus, ela vem com prudência, ela vem para ajudar, exortar, ela vem para ensinar, ela vem para edificar, ela vem para instituir coisas boas na vida das pessoas. Então, assim, nós devemos ter palavra na boca, palavras sábias. E mesmo que seja o nosso silêncio, que o nosso silêncio seja sábio. Mas devemos ser pessoas sábias, porque da palavra sábia vem de uma pessoa boa, do coração bom, fonte boa. Então, temos que ter a nossa boca com guarda, assim, para que nós sejamos atentos a falar coisas boas, palavras sábias. Vamos para o próximo versículo, a próxima referência, Tiago. Tiago capítulo 3, versículo 10 ao 12. E nós vamos, como eu já falei no início, sobre o apóstolo Paulo ensinando. E a gente vai ver aqui sobre a guarda da língua, como eu falei, ó, aqui o título, sobre a guarda da língua. Esse tem um zoom bom, né, gente? Tô mexendo um pouquinho porque tá de lá, tá pesado. Aí o versículo 10 diz assim: da mesma boca procede bênção e maldição. Não convém, meus irmãos, que se faça assim, tá vendo? Da nossa boca pode surgir palavras de bênção e maldição. Então, porventura, a fonte deita da mesma abertura água doce e água amargosa. Aqui, quando o apóstolo Paulo fez essa analogia, o que quer dizer? O que quer dizer de analogia? Eu não entendo muito bem, não tenho como pesquisar. A analogia, gente, é sobre relação de semelhança entre coisas, ideias, fatos, etc. Essas coisas assim. Ele fez uma relação de semelhança com as palavras de bênção e maldição saindo da nossa boca em relação à fonte. A água, quem bebe água doce, da fonte água doce é água doce. Quem bebe água amarga, quem vai beber água amarga de uma fonte amarga, só vai sair amarga. Então, ele quis dizer que nossas palavras sejam doces, não amargas. Palavras doces, elas têm uma consistência forte. Agora, se usam das duas, aqui, nessa relação ele fez essa inconsistência das fontes a jorrar. Qual que você vai querer que jorre da sua boca? Qual que você vai querer que seu coração esteja cheio? Né? Quando Jesus diz, eu sou a luz e a água, né, infinita, que se beber de mim, não terás mais sede. Então, eu quero dessa água. Você quer dessa água? Eu quero dessa água. Então, queira dessa água. O apóstolo Paulo aqui, ele fala no 12 o seguinte: meus irmãos, pode por acaso uma figueira produzir azeitonas? Não, né? Ou uma videira figos? Também não, né? Nem tampouco pode uma fonte de água salgada dar água doce. Você já viu o mar, o encontro dos mares? Eles se debatem assim, eu acho que eu já falei sobre aqui, eles se debatem, eles se respeitam, eles não se misturam, eles se debatem.
mar do Atlântico Pacífico com o Atlântico o Índico, o Atlântico, o Índico e o Pacífico, eles, quando se encontram, se batem. Um bate e volta, um bate e volta. Nenhum pega a correnteza do outro. Porém, um pode levar ao outro por dentro. Por dentro. Mas em cima, eles se batem o tempo todo. Eles se respeitam. Eles respeitam a criação de Deus, porque eles sabem que um não pode jorrar o que o outro pode. Não sei se é pela correnteza, se é pelo tipo do mar, se é pela água gélida, eu não sei. Criação de Deus. É um exemplo para nós. Então, a fonte de água amarga com a doce também não se batem. Um rio com o mar. Rio é doce, a água do mar é salgada. Elas não se batem. Elas se encontram, como essa caneta, eu batendo na ponta da Bíblia. Elas se encontram e voltam. Se encontram e voltam. Elas não se misturam. Encontram é assim. Quem nunca viu, se eu não me engano, tem nas praias belas, né, pelo Nordeste. E tem algumas praias que mostram, tem algumas coisas assim. Então, gente, eu quero que vocês entendam isso. Eu vou te falar assim agora, mas Lígia, às vezes na raiva sai. Com certeza sai. Porque nós todos estamos à mercê de errar, mas não devemos. Quebre em nome de Jesus na hora que você percebeu, peça perdão, peça desculpa, não deixe, como a palavra do Senhor diz, não deixa o sol ter como restituir, não deixa encobrir, né? O sol vir e a noite encobrir, não deixa. Que você possa fazer disso não ser cotidiano, né? Foi uma raiva estúpida, de repente passou, falou até mesmo sem raiva, falou na brincadeira. Prestou atenção, quebra. Se alguém corrige na hora, não fica com raiva não, só aceita e concorda. Porque essas pessoas estão certas que sempre tem alguém mais ligado do que a gente nas palavras. Sempre tem alguém ligado mais do que a gente nas brincadeiras, nos estudos, nas organizações, seja de casa, de igreja, seja de onde estiver a gente fazendo. Nós não podemos levar à toa qualquer palavra, levar à toa assim, foi uma brincadeira, eu falei aquele... Tipo, vou dar um exemplo, tem gente que chama a criança, criança danada. Você sabe o que significa danada? Vai pesquisar aí no Google, vocês têm tanta facilidade de rede de pesquisa, pega um dicionário, né? E veja. Então, gente, é sério essas coisas. Se você vê que alguém está precisando ou passou por algum motivo que está entristecido, aí você faz uma brincadeira ou faz uma comparação que a pessoa vai se entristecer, mas ainda você não percebe, mas a pessoa ficou... Se alguém diz, eita, você falou aquilo, não prestou atenção que deixou a pessoa... Você volta lá na pessoa, pede desculpa. Não é vergonhoso não, gente. Vergonha é matar, roubar e destruir. Então você pode voltar. Você pode tentar ajudar as pessoas com palavras boas. Nossas bocas tem que sair palavras boas. Nós devemos passar por coisas boas. Gente, eu passei já um período também que eu ficava meio nervosa, às vezes eu ficava calada, irritada. Todo mundo passa por isso, né? Mas vovô estava lá, pedia desculpa, pedia perdão, eu me analisava. Quando eu me afasto de muitas pessoas e me tranco no meu quartozinho, é quando eu vou me refazendo, vou buscando em mim mesmo, diante de Deus, a edificação, para que, Senhor, libera no meu coração, ou essa mágoa, essa tristeza, esse perdão, o que está acontecendo, de onde é que está vindo, me mostra que está encoberto. Eu peço a Deus, eu descubro, eu faço investigação da minha vida, eu me analiso, como ele diz, eu aprendi a fazer isso. E tem gente que às vezes faz por mim, olha, tu tá muito assim, tá desse jeito, tu estás precisando disso, tu estás precisando daquilo. Vamos ali, vamos, mesmo que a gente esteja bem, tem gente que nos chama ainda para nos edificarmos mais ainda, né? Nos edificarmos cada vez mais. Então isso é importante, gente, isso é importante. Eu quero muito que vocês continuem no canal, quero muito que vocês aprendam comigo, quero aprender com vocês, né? Não temos muita interação pelos comentários, não temos muitas, como é que eu posso dizer, recursos, mas nós estamos aqui para nos edificarmos, para nós nos aprendermos, né? E tem gente, sim, que diz, não, eu preciso entrar numa terapia, eu preciso ir para o psicólogo. Deixa aí, deixa eu fazer. Se eles vão melhorar assim, deixa. Eles estudaram para isso, os profissionais. Não é você criticar, né? Você chegar e dizer, vai fazer o quê lá na terapia? A gente pega amadurecimento, maturidade, a gente cresce, viramos adultos e nós vamos compreendendo essas coisas. E quando a gente parte para a faculdade, a gente entende tudo isso. Eu já fui criança, já fui adolescente, já fui jovem.
sou uma jovem adulta, né? O adulta jovem. Mas veja, vocês todos nós, todas as idades precisam aprender a lidar com suas palavras, a lidar com seus momentos, a se abrir com alguém, a não se fechar, principalmente com Deus. Ele te conhece, ele sabe quem você é, ele sabe que você precisa dele. Não se feche muito, não deixe as coisas do passado tomar sua vida, manter seu coração fechado, manter seu coração contristado ou triste, ou você pensar que suas ideias não são mais valorosas, ou pensar que você não tem valor, que você não é uma pessoa bonita, e pensar todos os bullying na vida, ou pensar que alguém vai ter vergonha de você. Não, vocês são preciosos para Deus. Seja homem, seja mulher, seja criança, adulto, adolescente, vocês são preciosos para Deus, vocês são preciosos para mim, para nós os irmãos em Cristo, entendeu, gente? Vocês são preciosos. E o que eu quero dizer é assim, as pessoas que têm facilidade de identificar nas outras, use com palavras boas, use suas palavras para o bem, não para o mal, não é verdade? Não para o mal. Se aquela pessoa só fala brincadeira má, brincadeira constrangedora, já foi advertida, vocês já falaram, e ela não para, gente, um conselho, se afasta dessa pessoa. Se afasta, se é parente, vai evitando mais, não precisa brigar nem nada, não precisa nem dizer pra ela. Mas, vai se afastando. Se são pessoas que só te colocam pra trás, pra baixo, são pessoas que não melhoram em nada contigo, nem melhoram a tua vida, vai deixando pra lá. Continua orando com ela, as amando, orando por elas, mas, se afasta. Se afasta que é melhor. Por quê? Porque assim a tua vida vai melhorar cada vez mais. A gente perdoa, a gente floresce o coração, mas a gente continua com aqueles que vê que dá para continuar. A gente vê que perdoou tudinho, mas a gente sabe que a pessoa não vai mudar. É daquele jeito que ela pensa, que não é de acordo com o que você pensa que está dentro dos planos da Bíblia de Deus. Tem os pensamentos dela, então respeita, então deixa pra lá. Você dá um oi, você dá um bom dia, você faz ali uma pequena sala ou não, mas continua a tua vida. Mas perdoa, porque perdoar a escolha libera o coração. Perdoar é coisa boa, não é coisa má. Mas antes nós temos que nos perdoarmos primeiro diante de Deus, né? Para que Deus nos perdoe. Eu espero que essa palavra esteja indo para os corações, porque sempre é para mim primeiramente, depois para vocês. Para vocês também vão chegar em primeiro, depois ser para os outros, né? Sempre assim? Então, gente, que a nossa boca ela possa ter um guarda, que possamos pedir um guarda. Como é que eu peço um guarda, diz na boca? Primeiro, se revestindo com a armadura de Deus, Efésios 10-20. Segundo, orando, lendo a palavra de Deus, cantando músicas, escolha músicas belas, músicas bonitas, que te edifiquem, que te levem ao Deus de amor, de maravilhas, entendeu? Não são músicas mundanas. Se você, mas eu gosto tanto de ouvir aquelas instrumental, também gosto, clássica, mas não adoro, é diferente. Mas eu gosto daquelas populares, daquelas de bandas clássicas. Olha, adorar a Deus em espírito e em verdade quer dizer que se você partiu para as coisas de Deus, você tem que deixar o velho mundo para trás, o velho coração para trás, as velhas palavras para trás e os velhos gostos para trás. Não estou dizendo que você não possa apreciar uma música instrumental, uma música clássica. Quem é músico principalmente vai ver coisas belas nas melodias, nas letras, nas sintonias, né? Quem é música aí sabe, eu tenho amigos pastores música, eu tenho amigos músicos que nem são pastores, mas são músicos. E eles sabem, eles são apaixonados por qualquer letra de qualquer música, assim, de melodia, porque tem aquele negócio de refrão, de notas, eu não sei falar muito bem, né? Dei pouco tempo música. Mas olha, eu sei porque eu tenho irmãos que tocam também, e é lindo. Mas daí, quando você abre sua boca para cantar, para fluir o louvor, aí já partiu para outra coisa. Então você vai ter que partir com esse fluido aí, escolher as melhores músicas que o mundo gospel, como diz hoje, é o mundo evangélico, o mundo em cristão, tem músicas valorosas, né? E músicas extraordinárias. Eu vou deixar uma lista de músicos que eu escuto aí, certo? Na descrição, você vai abrir, você vai ver. Não vou deixar link, certo? Mas você vai procurar pelos nomes deles, o nome dos cantores que eu escuto, sejam eles antigos ou novos, né? Que regravam de outros, mas que levam a gente à adoração, e é maravilhoso ouvir. E tem pregações, então você tem que se elevar a Deus assim. Você tem que se santificar assim. Não tem pra onde. Santificação e salvação são individual. É individual, gente, então busca. Então, a nossa boca, você já ouviu dizer que ela pode levar a palavra à vida e à morte? Então, prefira a vida, certo?
Então põe o guarda assim na tua boca, certo? Louvando a Deus, orando, buscando se corrigir quando falar algo torpe, é o que eu faço em mim. E principalmente da água, qual a fonte de água que você quer ser? Você quer ser uma fonte amarga ou uma fonte doce? Eu prefiro ser uma fonte doce, porque eu sou um doce. Eu sou um docinho, né? Como eu já ouvi falar por aí. Eu sou um docinho, eu sou doce mesmo, gente. Eu gosto de doce também, eu gosto de brigadeiro, tá? Quem me vê me ofereça um brigadeiro. Brincadeira, mas eu gosto de doce. Gosto também de salgado, mas a minha fonte, ela é doce porque o meu doce vem do céu, certo? O que eu tô falando é de palavras, de água, de fonte de jorrar, certo? Gente, que vocês possam ter gostado, aprendido, compreendido. Essa palavra, ela veio de bênção para nós, certo? Qual a fonte que você quer que jorre da sua boca? Deixe sua boca falar coisas boas, seja para criança na escola, incentive a elas. Incentive seus filhos, abençoe, proclame a eles um futuro maravilhoso, certo? Proclame que eles são bênção, proclame que a vida deles é maravilhosa. Da nossa boca tem que sair isso. Os seus sobrinhos, os seus amigos, os seus parentes, os seus familiares, seja lá qual grau de categoria, de qual for. Nos seus trabalhos, seus funcionários, seus professores, você que é líder de empresa, de turma, fale palavras boas, seja isso. Tenha, como Jesus disse lá. Como pode falar coisas boas se vocês são maus? Tem que ter atitude boa, tem que ter procedimento bom, tem que ter palavras boas. E mesmo quando for em silêncio, sua atitude silenciosa também vai ser respeitosa, vai ser diferenciada, né? Porque quando você abrir sua boca, isso vai jorrar coisa boa. Né? Então, que vocês possam ter essa fonte. E se você tem vergonha para falar, muda isso. Vergonha não é dos céus, certo? Vergonha não é dos céus. A música, os cânticos, os anjos vivem cantando lá, santo, 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 uns hinos uniforme e direto. Então, já vimos que eles não são calados, né? Então, que possamos ser como os anjos, falar coisas boas, certo, gente? Então, a palavra de Deus, ela é pura, é linda e eficaz. E que possa jorrar da sua boca sempre, né? Se você está vendo... Se você não tem presente para dar a alguém, dê um presente, uma palavra boa. Uma palavra boa pode melhorar a vida de alguém. Uma palavra boa pode transformar a vida de alguém. Uma palavra boa pode modificar vidas e alcançar almas. Então, eu creio que você é uma pessoa boa, só está aqui me ouvindo. E se você tem algo de ruim que está me ouvindo, deixe Deus transformar isso em você para algo bom, certo? Então, Deus te abençoe. Muito obrigada, gente, por vocês estarem comigo no canal. Eu sou tão feliz por falar com vocês. Eu amo vocês, eu oro por vocês todos os dias, sabe? Eu oro por quem está comigo no canal. Dá de presente, sempre digo assim, dá de presente a quem precisa esse vídeo. Repassa para alguém, convida para entrar no canal, cresce comigo no canal, certo? Eu não estou ganhando nada, só vou ganhar um dia que o Senhor Deus permitir, mas o que eu ganho é a maravilha de estar aqui com vocês. E eu creio que eu orando por vocês, vocês por mim, a gente lendo a palavra, nossas pedrinhas estão aumentando. Gente, brincadeira, mas eu costumo brincar assim, porque cristão brinca também, tá bom? Deus abençoe vocês, muito obrigada por tudo e que vocês possam continuar aí firmes no Senhor e que a boca de vocês possam jorrar da fonte doce, amém? Deus os abençoe, até o próximo vídeo, beijinho.